Olá, gente. Eu sou Miss Laine Sanches, mentora e reprogramadora mental, e quero convidar vocês a mais um vídeo onde vamos conversar, sobre o Ho'oponopono, que eu amo falar do Ho'oponopono e ser a importância que tem essas limpezas de memória na nossa vida. Muitas vezes você fica falando por que as coisas continuam emperradas e está praticando já faz algum tempo e tudo continua do mesmo jeito. Então, vamos entender um pouco melhor por que isso acontece. Será que está de fato acontecendo? As crenças que nós carregamos ao longo de nossa jornada, ela nos faz acreditar nisso. Mas quando você começa a reprogramar e limpar a sua mente, aí as coisas começam primeiro a ser desconstruídas para reconstruir. Como é que esse processo de desconstrução acontece? Sabe, às vezes as pessoas dizem, minha vida bagunçou, piorou. E sim, se for necessário, a divindade vai tirar o que tiver de tirar para botar depois algo sólido e muito melhor na sua vida. Vai ser sempre assim, tá? Durante toda essa história, essa dinâmica de lei da atração e das limpezas de memória que eu me apaixono a cada dia. Eu estava dizendo que assisti e estava lendo um livro e eu já estudo o Ho'oponopono com a divindade já faz uns 5 anos, mas a cada dia eu me apaixono de forma diferente. Eu estou aqui, eu estou estudando e as fichas caindo e eu fico, uau! E é assim, tá? Então, eu acredito que aquelas pessoas que praticam o Ho'oponopono não deixam mais. Embora eu tô aqui, gente, para mostrar a vocês que é um processo, tá? Para não haver desespero, não haver agonia. Você precisa viver o processo, né? Você precisa passar por essa transformação para então as coisas começarem a se alinhar e aí trazer as novas informações que você vai implantar na sua mente. A sua mente tem muitos ruídos e enquanto ela fala, você não consegue ouvir a divindade em você. Você precisa silenciar para poder então começar a ouvir a sua centelha divina, para começar a ouvir a divindade em você, abrir espaço quântico, na sua mente consciente e subconsciente. Durante toda essa dinâmica, todo esse caminhar, muitas coisas aconteceram na minha vida. Aquela história de castelo em base de areia, sabe? Muitas coisas desabaram e que bom que desabaram, porque só assim a gente pode reconstruir, algo novo com a nova cabeça, com a nova visão, com a nova forma de ver a vida. Então, tudo o que acontece na sua vida é necessário para que haja uma mudança. Se você conseguir, gente, segurar na sua mente aquilo que você deseja, você vai conseguir ter nas suas mãos. Por isso a necessidade de limpar as memórias, Por isso a necessidade de você começar um trabalho de limpeza sua e talvez até dos envolvidos, para que você se desprenda desses ruídos todos e comece a silenciar a sua mente. E é quando você silencia que as coisas começam a vir na sua vida. E eu falei aqui, minha conquista, transformadora, com o Ho'oponopono, não, as conquistas, muitas conquistas. Eu sou apaixonada pelo Ho'oponopono e também pensei em desistir muitas vezes. Na verdade, eu já cheguei até a desistir algumas vezes, mas depois eu voltei, porque quando eu comecei a praticar, eu descobri que não existia mais a mesma pessoa e eu estava apaixonada pela construção daquele novo ser que tinha acabado de nascer ali dentro de mim e eu me perguntava e questionava, sabe? Mas eu entendi que ali era a mudança, que ali era transformador,
é você, gente. A conquista maior do mundo que eu tive com o Ho'oponopono é entender que é em mim, comigo e para mim. Que eu preciso me curar, eu preciso trabalhar as minhas memórias para poder ajudar a jornada de outras pessoas. É só quando eu trabalho em mim, é só quando eu curo em mim que eu posso curar também no outro. Aqueles que estão ao seu redor estão contaminados também, ou contaminando com os pensamentos que ele tem hoje. Pensando nisso, às vezes as pessoas se afastam, você ganha ali, perde ali, mas quando você começar a se alinhar de uma forma correta e com a continuidade do Ho'oponopono, que é todos os dias, né? Que a gente tem essa necessidade pelas coisas que acontecem, que é dito, que é visto, que a gente começa a ouvir, mesmo que inconsciente, então fica armazenada essas informações na nossa mente. E quando eu estava nesse processo de transformar, de transmutar, de desconstruir para reconstruir, né, era todos os questionamentos. Mas depois que eu peguei firme e comecei a limpar com a divindade, limpa em mim, todas as situações que eu comecei a me conectar com o meu mentor, com o meu superior, com a divindade em mim que começa a falar aquilo que eu preciso ouvir e a ajudar as pessoas, né, que a gente começou a esse alinhamento, que também a gente precisa agregar valores na vida, né, do nosso próximo. O que eu preciso fazer que quando eu fizer eu vou poder contribuir na jornada do meu próximo. Então é sempre assim, eu vivo esse mundo. Às vezes eu estou num lugar que não tem nada a ver e aí a pessoa parece que vem direto falar comigo. E aí eu já venho limpando, né? Porque eu sei que já vai conversar ali sobre os desafios e eu acho massa, tá? Eu acho massa, a gente tá aqui é para ajudar mesmo e tá tudo certo. Então, quando eu vi que é comigo, comecei a curar as minhas memórias, comecei a trabalhar em mim, gente. A dar um passo é muito desafiador. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a estudar, aí comprei alguns cursos e passava a noite inteira estudando. Embora eu tinha no outro dia que trabalhar, cuidar de casa, do filho e toda aquela dinâmica, mas eu escolhi isso para a minha vida. Eu escolhi viver e vocês sabem, já faz quase 2 anos do canal, e vocês sabem, se você for ver os vídeos de lá do início, eu tinha vergonha de falar, mas tinha algo tão sobrenatural em mim que eu gostaria que vocês ouvissem. A questão de não parar, a questão de não desistir, a questão de dar um passo em direção. Eu sei que essa mentoria, eu faço uma mentoria, uma limpeza de memórias super acessível a todos, para que a gente consiga isso, porque eu gostaria de fazer sempre voluntariamente, embora eu já faço alguns atendimentos e já ajudo da forma que eu posso, mas também é abrir mão de algumas coisas para ter outra, né? E isso hoje é o meu trabalho, sempre foi algo que me inspirou, que foi a motivação da minha vida, mas também é o meu trabalho. Então, há esta necessidade, transformou toda a dinâmica da minha vida, porque eu acredito na mudança, né? E muitas vezes eu botei aqui bem grande onde eu estava e sempre botei na minha cabeça que eu sou a mudança, eu posso mudar e eu quero mudar. Foi quando de fato eu vi as transformações acontecer, por isso há necessidade de reprogramar. O que você está colhendo hoje são os frutos de antes. Então você precisa implantar na sua mente novas informações, um novo sistema. E aí quando você implantar esse novo sistema, as coisas na sua vida vão começar a vir. Você é um campo atrator. Você atrai para você as pessoas, as circunstâncias, as situações. Quando as pessoas falam isso, a gente às vezes meio que duvida, né? Eu atraio, se for ruim, eu atraio. Mas se for bom, eu atraio também. Sou eu quem atraio as coisas para mim. É sempre por que eu atraí isso na minha jornada, o que eu preciso aprender com isso. Aproveite para aprender, aprenda com os desafios, mas para nunca vai ser opção. E colher os frutos, porque no meio do caminho é onde está todo o aprendizado, né? Toda a trajetória é no meio do caminho. Então, olhe o que você plantou. Você plantou, você vai colher, eu tenho certeza disso.
tá? Eu tenho certeza que se você plantar, você vai colher, não tem como. Então fala com a divindade em você, divindade que habita em mim, limpa todas as memórias da minha mente inconsciente e consciente, do meu coração, transmuta as informações de medo, de angústia, de insegurança em pura paz, luz, amor, porque você nasceu para ser feliz. E você tem que dar um passo em direção a isso, gente. Não basta só vir aqui todos os dias e conversar com você. O que é que eu preciso fazer? E que quando eu fizer, vai mudar toda a dinâmica da minha vida. Era assim que eu fazia. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? Então se pergunta. O que é que você precisa fazer? Se questiona. Então quando você começar a fazer, as respostas vão vir. Porque nada fica solto. As coisas estão tudo interligadas, tá? A gente fez uma live ontem no Instagram incrível. Todas as terças-feiras, às 19 horas. Se você ainda não conferiu, vai lá, dá uma conferida. A live muito rica, tá? Eu falei tudo sobre a dinâmica do Ho'oponopono. Então, se você ainda não foi lá, é Mrs. Laine Sanches. Vão lá conferir as lives do Instagram, que esse é o nosso encontro das terças-feiras. E se você ainda não está participando da mentoria, dê um passo em direção. Para de procrastinar. Será que você se levantaria 3 horas da manhã para estudar? Gente, a gente precisa dar um passo em direção àquilo que a gente deseja. E se para dar um passo a gente precisa abrir mão de algumas coisas, a gente precisa abrir, tá? Então não se limita não. E gratidão sempre. Namastê pela jornada de cada um de vocês. Muito obrigado por tudo.